desse privilégio a cada dia. Vamos estar abrindo a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Esse texto, ultimamente, tem me falado muito. Atos, capítulo 12. Amém? Nós vamos estar lendo do versículo 1 até o 4, até o 5. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era o dia dos ázimos. E, havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Nós vamos estar lembrando que a igreja, naquele momento, ela passava por um momento de, podemos chamar de perseguição. Nós vimos que Tiago foi morto e agradou o povo judeu. Tiago, filho de Deus, que vivia para o Evangelho, que estava pregando a palavra, que estava dando continuidade ao ministério de Jesus, foi morto e agradou. E o povo ali também se agradou de Pedro. Mas Pedro foi guardado. E nós podemos ver que hoje no nosso dia a dia também existe uma perseguição velada, mas ela já existe. E nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter o discernimento para nós seguirmos fazendo o que tem que ser feito, da maneira como tem que ser feito, independente dessa perseguição que já começa. Fora do Brasil existe uma perseguição mais ferrenha, onde ou você é crente ou você não é. Não tem meio termo. Aqui ainda existe o meio termo. Mas eu te digo uma coisa, a perseguição está chegando. Porque precisa haver a purificação na igreja brasileira. Precisa mostrar quem realmente é de Cristo e quem não é. Quem vai dar a cabeça a prêmio por causa de Cristo ou quem vai fugir. E ali naquela época, os apóstolos deram. E agradava ao povo maltratar aquele que servia a Deus. Hoje não está longe disso. Nós precisamos entender que a situação de Pedro naquela época, que estava preso por causa de um sistema, por causa de um político, vamos dizer assim, por causa de um governo, de uma situação que se agradava de ver preso aquele que pregava a palavra. E hoje, nós trazendo para os nossos dias, nós podemos ver que nós também estamos cercados e muitos dos nossos amados, muitas das pessoas que amamos, elas também estão presas por um sistema. Elas não conseguem se libertar sozinhos. E aí é onde entra eu e você. Muitos estão presos porque precisam urgentemente de oração para que eles sejam libertos. Muitos estão aprisionados e a gente até convida para vir à casa do Senhor e eles não quero, não posso, não consigo, porque eles realmente sozinhos não conseguem. E nós, como igreja de Deus, nós temos esse papel de orar, de nos colocar na brecha por esses. Pessoas que zombam do Evangelho, pessoas que vivem uma vida ao avesso. Quantos estão vivendo vidas que você olha e muitos dizem até um chavão, só Deus na causa. Mas é uma verdade, só Deus para que ele se converta. Outros dizem que estão bem como estão. Quantos da nossa família dizem isso? Quantas pessoas que a gente ora, que a gente coloca, quer falar do Evangelho? Não, eu estou bem como estou, me deixa assim, está ótimo. Mas a gente sabe que não. A gente sabe que não é uma verdade. E nós precisamos entender que nós precisamos continuar orando. E, às vezes, você para e pensa, não está adiantando, não está resolvendo. A minha oração parece que não passa do teto da minha casa. É isso que muitas das vezes a gente tem visto com a nossa oração. Porque os corações estão endurecidos. Os corações estão difíceis de se render.
ao Pai, se render à palavra. E às vezes isso nos desanima, nos tira a motivação para a oração, porque nós começamos a olhar a circunstância. Nós começamos a olhar que muitos do que estamos orando estão só piorando em vez de melhorar. E aí que nós devemos olhar e entender um pouquinho sobre Pedro. Pedro, interessante, Pedro estava ali guardado. A palavra, algumas de Bíblia diz que ele foi retirado. E aqui diz, na minha versão, diz que ele foi guardado na prisão. Ou seja, Pedro foi tirado do meio da multidão, porque senão ele também teria morrido. E ali, ele guardado por Deus, ele ficou ali. E Pedro, é interessante que Pedro, no versículo seguinte, o 6, e quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados. A Bíblia diz que ele foi guardado por 16 soldados. Provavelmente ele estava com as mãos presas e os pés presos. Provavelmente um soldado de cada lado. Mas Pedro dormia. Pedro fez algo que a gente, às vezes, muitas das vezes, ou dizendo na maioria das vezes, a gente não consegue fazer. Pedro, naquela circunstância, com certeza ele orou, entregou tudo para Deus e foi dormir. O que Pedro podia fazer? Nada. Ele descansou, porque ele confiava no Deus que ele servia. Mas, às vezes, nós oramos e não descansamos. Não conseguimos entregar a causa para o Senhor e descansar. Não que a gente tenha que cessar a oração, mas saber que a gente já entregou. Saber que a gente colocou na mão do Pai. Saber que Ele está com a causa para resolver para nós. Porque muitas causas e todas as pessoas por quem oramos, é só o Pai que pode resolver. É só o Pai que pode fazer a diferença. É só o Pai que pode levar a palavra de transformação ali. A nossa parte é orar e crer. E nós, às vezes, desanimamos. E eu vou contar uma para vocês.